Um surto incomum de uma doença que existe há mais de 60 anos. Um surto que, por aparecer na esteira de uma pandemia, é acompanhado com apreensão por autoridades sanitárias, segundo quem não há motivo para pânico. A varíola dos macacos já foi detectada em mais de 20 países fora da África, continente onde a doença é endêmica, e agora casos suspeitos são monitorados no Brasil. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 30 de maio de 2022, dia em que o Ministério da Saúde afirmou que está apurando 2 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um no Ceará e outro em Santa Catarina. A pasta disse que está em contato com os estados para monitorar a situação. Nenhum deles foi confirmado até agora. Em Santa Catarina, o primeiro caso suspeito é do oeste do estado, da cidade de Dionísio Cerqueira. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o paciente é uma mulher de 27 anos que apresentou os primeiros sintomas em 24 de maio, na semana passada. Ela aguarda resultados de exames laboratoriais e segue em monitoramento pela Vigilância Municipal. O paciente do Ceará mora na capital, Fortaleza. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ele não se deslocou para áreas em que foram confirmados casos, nem teve contato com pessoas que tiveram a doença. No dia 23 de maio, comecinho da semana passada, o Ministério da Saúde juntou um grupo de especialistas para auxiliar no rastreamento de casos suspeitos de varíola dos macacos no país. Já na sexta-feira, a pasta determinou que os casos precisam ser notificados para o Ministério e para as Secretarias de Saúde do Estado e do município em até 24 horas. O avanço da doença também está sendo monitorado por uma câmara técnica de 7 especialistas montada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse no domingo que já foram confirmados 257 casos em mais de 20 países onde o vírus não é endêmico, ou seja, onde ele não costuma estar presente. Entre esses países, o maior número de registro da doença está na Europa. O Reino Unido lidera, com 106 casos confirmados. Depois vem Portugal, com 74 casos, e logo em seguida, a Espanha, com 51 casos. O Canadá tem 25 casos confirmados e os Estados Unidos têm 12. Na América Latina, os 2 primeiros casos foram confirmados na sexta-feira na Argentina. Ainda lá em 20 de maio, um brasileiro de 26 anos foi o primeiro a ser diagnosticado com a varíola dos macacos na Alemanha. O médico que está tratando ele disse no domingo ao programa Fantástico da Rede Globo que ele já não tem mais febre, mas que ele vai ficar isolado por mais 2 semanas. Tradicionalmente, a varíola dos macacos é registrada em países do continente africano. Neste mês de maio de 2022, por exemplo, houve 1.200 casos suspeitos no Congo. Para a Agência de Saúde Britânica, o recuo da pandemia de Covid-19, que possibilitou a retomada das viagens internacionais, ajuda a explicar a leva de casos de varíola dos macacos na Europa. A Organização Mundial da Saúde disse que o aparecimento da varíola dos macacos fora da África Central e Ocidental é atípico. Na sexta-feira, Sylvie Briand, que é chefe de preparação e prevenção de epidemias e pandemias do órgão, disse que os números da doença agora podem ser apenas a ponta do iceberg, que podem existir muito mais casos além dos reportados, mas afirmou que não há motivo para pânico. Ela também disse que os especialistas tentam determinar o que causou esse surto, já que as investigações feitas até agora não indicam que o vírus que causa a varíola dos macacos sofreu alguma mutação. A varíola dos macacos é uma doença causada por um vírus do gênero Orthopoxvirus. E esse não é um vírus novo, ele é conhecido há mais de 60 anos. Ele foi detectado pela primeira vez em 1958, quando 2 macacos de laboratório no Congo contraíram uma doença parecida com a varíola humana. Por isso, a doença tem esse nome. 11 países da África Central e Ocidental já relataram contaminações por esse vírus desde os anos 70, ano em que o primeiro caso foi identificado em um humano, um bebê de 9 meses do Congo. Segundo o pai do bebê, a família costumava comer macacos e o vírus pode ter sido transmitido pela ingestão da carne do animal. A varíola dos macacos geralmente é leve e não costuma trazer grandes complicações, com poucos casos graves que podem resultar em morte. Além disso, apesar do aumento recente dos casos, ela não costuma ser transmitida tão facilmente.
Ela é similar à varíola humana, mas elas diferem, por exemplo, na taxa de letalidade. A humana é muito mais letal que a dos macacos. A dos macacos tem uma taxa de letalidade que varia entre 3% e 6%. A taxa da varíola humana, em comparação, já chegou a 30%. Casos graves da doença ocorrem mais comumente entre crianças e pessoas imunocomprometidas. Outra coisa que difere as duas varíolas é a transmissão. A varíola humana tem um potencial maior de transmissão pela via respiratória. Já a varíola dos macacos precisa de um contato mais próximo. Embora também possa ser transmitida por via respiratória, ela não se espalha tão facilmente pelo ar. A transmissão da varíola dos macacos acontece mais através da troca de fluidos corporais entre um paciente contaminado e uma pessoa sadia. Fluidos como gotículas de saliva, sangue ou sêmen, por exemplo. Há também a transmissão pelo contato com a carne infectada de animais silvestres, como gorilas e alguns tipos de crocodilos. Os principais sintomas apresentados por quem está contaminado são febre, dores de cabeça e musculares, calafrios e exaustão. Até 5 dias depois do início da febre podem surgir erupções cutâneas que são parecidas com as da catapora. Elas aparecem primeiro no rosto e depois se espalham por outras partes do corpo. Os primeiros sintomas geralmente aparecem de 5 a 21 dias depois do contato com alguém infectado, segundo o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido. Os sintomas podem durar de 2 a 4 semanas e tendem a passar naturalmente. Não existe tratamento específico contra a varíola dos macacos, mas estudos mostraram que a vacina contra a varíola humana é cerca de 85% eficaz na prevenção da varíola dos macacos. A varíola humana foi considerada erradicada nos anos 80 e por isso os imunizantes não estão mais disponíveis para o público geral. No Brasil, a última vacinação contra esse tipo de varíola aconteceu em 1971. A gente não tem condição de começar uma campanha, nós não temos estoques vacinais. Aliás, pouquíssimos países do mundo mantiveram o estoque de vacina antivariólica depois que a doença foi erradicada, né? A gente sabe que a gente tem vacinas que são licenciadas em outros países, mas que nesses países elas inclusive só são administradas para grupos populacionais muito específicos. Então elas não são distribuídas para a população civil. Você ouviu aí a microbióloga Giliane Trindade numa entrevista que ela deu para o Nexo na semana passada. Uma vacina específica contra a varíola dos macacos está sendo desenvolvida na Europa desde 2017, mas ela ainda está em fase de testes. Paralelamente, 5 comprimidos antivirais contra a doença também estão em desenvolvimento. Um deles está sendo estudado desde 2009. Apesar de não ter tratamento específico para a doença, alguns medicamentos ajudam a controlá-la. Entre eles, o cidofovir e a imunoglobulina vacina. Especialistas da Organização Mundial da Saúde disseram na sexta-feira, contudo, que a vacinação em massa não é prioridade, mas que provavelmente cada país vai precisar de um pequeno estoque de vacinas para aplicar em funcionários de laboratórios e profissionais de saúde. Olha, eu acho que a gente deve se preocupar, sim, mas sem ter pânico. E uma vez entrando no Brasil, a gente pode ter um impacto para a saúde pública, né? Porque as pessoas vão adoecer, vão precisar serem tratadas, as pessoas vão precisar ficar isoladas. É uma doença que vai cursar aí entre 3 e 4 semanas, então é um período prolongado e o ideal é que as pessoas fiquem isoladas até as lesões do corpo se cicatrizarem para evitar de transmitir o vírus para novas pessoas. Então, querendo ou não, isso pode impactar, né, a economia, a saúde pública e pensando agora do ponto de vista da biologia, vamos dizer assim, é um vírus que pode infectar mamíferos, né? Então ele pode encontrar aqui no Brasil os nossos primatas e causar um estrago tremendo na população dos primatas neotropiais. Aí de novo a Giliane Trindade comentando os impactos que a doença pode ter no Brasil. Apesar dos casos serem considerados incomuns, outras autoridades de saúde já afirmaram que a varíola dos macacos não representa grandes riscos e que não acreditam que a doença possa causar uma nova pandemia. Ações simples, como a boa higiene e o comportamento sexual seguro, diminuem os riscos de infecção. É um vírus conhecido que pode ser controlado com medidas conhecidas: investigação de casos, rastreamento de contatos e isolamento em casa em caso de infecção.
As chuvas que atingem Recife e a região metropolitana desde o dia 23 de maio causaram deslizamentos de terra e mortes. A redatora Isadora Rupp escreveu sobre o assunto. Isadora, como está a situação em Pernambuco nessa segunda? A situação continua crítica e o número de mortos por causa das chuvas não para de subir. Já são 91 óbitos, segundo o balanço mais recente do governo de Pernambuco. 26 pessoas continuam desaparecidas e há pelo menos 5 mil desabrigados. Recife e cidades da região metropolitana sofrem com temporais desde o dia 23 de maio, mas as chuvas se intensificaram no último sábado, que foi o dia com maior registro de mortes. Uma das comunidades mais atingidas em Recife foi o Jardim Monte Verde. Mais de 20 pessoas perderam a vida lá, todas elas soterradas por causa de um deslizamento de terra. O prefeito da capital pernambucana, o João Campos, do PSB, cancelou as festas de São João e São Pedro na cidade, que estavam previstas para acontecer no final de junho. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região com ministros, que já estavam na cidade desde domingo. As buscas pelos desaparecidos continuam e a fase mais aguda das chuvas já passou, mas a região segue em alerta laranja, que é de perigo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E Isadora, por que tragédias como essa se repetem no Brasil? A influência das mudanças climáticas na intensidade de chuva, somada com a falta de moradia digna no Brasil, é o que torna essas tragédias tão recorrentes no país. Só em 2022, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo e o Rio de Janeiro passaram pela mesma situação que passa Pernambuco hoje. Relatórios e pesquisas científicas vêm apontando a relação direta do aquecimento do planeta com a intensidade das chuvas. Com o volume de água maior em menos tempo, a infraestrutura urbana, que produziu bairros com alta densidade populacional e poucas áreas verdes, se tornam vulneráveis aos eventos. Em Recife e região, a maior parte das mortes foi por soterramento. São pessoas que estavam dentro de casa para tentar se proteger, mas perderam suas vidas. E isso se relaciona diretamente com a precariedade da moradia. Segundo dados da ONG Teto, 23% das comunidades com moradias precárias no país estão próximas de rios, canais e córregos, e 18% em barrancos, o que aumenta o risco dessas casas não suportarem os grandes volumes de chuva. O problema é que só poderia ser resolvido, segundo especialistas disseram ao Nexo, com políticas de moradia que beneficiassem de fato a população de baixa renda. Esse texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br. Pela primeira vez, a Colômbia não vai ter um candidato da direita tradicional participando da disputa pelo segundo turno das eleições presidenciais. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Colômbia realizou neste domingo o primeiro turno de suas eleições presidenciais. Quem ficou em primeiro lugar foi o candidato de esquerda, o Gustavo Petro, que recebeu 40% dos votos. O segundo colocado foi o Rodolfo Hernández, que teve 28%. A liderança do Petro já era esperada, e se ele vencer o segundo turno, que está marcado para 19 de junho, vai ser a primeira vez que a Colômbia vai ter um presidente de esquerda. Já a chegada do Hernández ao segundo turno foi uma surpresa total. Esse candidato teve uma arrancada forte na reta final e acabou tomando o lugar de Federico Fico Gutiérrez, que era o favorito no campo da direita tradicional. O Hernández é o típico candidato populista, conservador, que vem ganhando cada vez mais espaço em eleições no mundo todo. No Brasil, Jair Bolsonaro é um exemplo, nos Estados Unidos foi Donald Trump, e há também expoentes do setor à esquerda, como acontece com os presidentes do México e do Peru. No caso da Colômbia, o Hernández aparece como um sujeito de curtíssima carreira política. O máximo que ele chegou foi a prefeito da cidade de Bucaramanga. A mensagem política dele é muito simplória. Existe uma elite corrupta e malvada que oprime um povo essencialmente bom e honesto, do qual ele é o único representante legítimo. Para ele, nada tem a ver com direita e esquerda, com ideologia, com luta de classes, com materialismo histórico. A política se resume a questões meramente morais, como ter caráter, ser uma pessoa de bem, não roubar e ter bom coração. No discurso de políticos populistas como Hernández, é preciso acabar com a política tradicional. O problema é que esse discurso não condiz com a realidade. O Hernández não é um homem do povo, mas um empreiteiro milionário de 77 anos que faz parte das elites que diz combater. No segundo turno, deve receber apoio dos setores conservadores tradicionais e, se eleito, é com esses mesmos setores que ele deve governar. Do contrário, pode se tornar um presidente solitário e aventureiro,
sem base parlamentar e à frente da quarta maior economia da América Latina. Dos casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, passando pelos temporais que atingem Pernambuco e terminando com o perfil dos candidatos que vão disputar o segundo turno da eleição presidencial na Colômbia, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isadora Rupp e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!